Isso mesmo, Deus quer que você prospere. É a vontade de Deus. Como eu sempre preguei e sempre falei, porque é bíblico, que a vontade de Deus para o ser humano prosperar foi a primeira vontade do Senhor. Você pode ler em Gênesis capítulo 1, versículo 26, 27 e 28. Isso foi antes da queda do homem, antes de Deus falar que haveria o fruto da mulher que pisaria na serpente, se referindo a Jesus Cristo. Mas o desejo do homem prosperar, multiplicar e ter domínio veio antes disso. O plano da prosperidade veio antes do plano da salvação aqui na terra, né? Glória a Deus. Daqui a pouco também, depois aqui da oração temática, eu vou orar também para as pessoas que já enviaram os seus pedidos de orações. Nós temos bastante aqui que chegou durante esta campanha e também uns que chegaram hoje. Alguns que já chegaram hoje também já estão aqui conosco. Portanto, te prepare, porque já vamos estar orando em prol da bênção de Deus na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs. Vamos aqui à palavra de Deus. Vamos à palavra de Deus. Nós falamos ontem que houve muita fome na época de Isaac. E muito mais fome do que foi na época de Abraão. Mas Deus falou com Isaac para ele ficar, que ele ia prosperar ali, e você sabe que ele prosperou ali. Houve grande prosperidade da vida dele. Naquela fome grave, uma crise econômica, uma escassez extrema, né? Pessoas passando por necessidades e assim por diante, como foi falado ontem. Mas o que a palavra de Deus nos diz sobre como viver em tempos de fome? Não vou dizer sobreviver, porque nós não sobrevivemos, nós vivemos. Sobrevivem os que não têm Deus. Quem não tem Deus sobrevive. Mas quem tem Deus vive. Vive, é diferente. Então eu não sobrevivo, eu vivo. Glória a Deus. Como viver em dias difíceis? Em dias de fome? Como passar por esses tempos? O que a Bíblia diz sobre isso? Vamos ver primeiro aqui, o primeiro versículo que eu quero ler com vocês, é um livro, né, da Bíblia, que conta aqui a história de Jó. Vamos ler no capítulo 5, no versículo 20 e o versículo 22. Na fome ele te resgatará da morte, na destruição e fome, tu deverás rir ou sorrir, se alegrar. Isto aqui é para quem está com Deus, para quem está no reino de Deus. O que a Bíblia está dizendo? Que na época de fome, o Senhor vai resgatar o justo. O Senhor resgata, o Senhor salva o justo. O Senhor mostra o caminho para o justo. Por onde ele deve passar, o que ele deve fazer, como fez com Isaac, explicamos ontem. Os homens daquela época de Isaac, na fome, não souberam o que fazer. E todos correram para o Egito, procurar socorro, refrigério, refúgio. Já Isaac recebeu a revelação de Deus. Então isso confirma o que a Bíblia diz, que na fome ele te resgatará da morte. Na destruição e fome, ele diz, tu deverás rir, ou seja, você vai se alegrar em abundância, com a mesa farta.
Enquanto muitos que estão longe de Deus, procurando refúgio no Egito, espiritualmente falando, os justos que estão no reino da luz estão comendo, bebendo e se alegrando. É pecado? Não é, porque é bíblico. Na fome o Senhor te resgatará. Salmo 33, versículo 18 e 19, diz assim: os olhos do Senhor estão sobre os que temem e sobre os que esperam em sua misericórdia, para libertar sua alma da morte. Olha aqui a parte final. E para mantê-los vivos na fome. Mantê-los vivos na fome. Salmos 33, versículo 18 e 19. Então você que é justo e teme ao Senhor, os olhos do Senhor estão sobre você. Estando os olhos do Senhor sobre você, no momento de fome, você, diz a Bíblia aqui, será mantido vivo. Ou seja, você não vai morrer de fome. A fome não vai te matar. A fome não vai te alcançar. Porque os olhos do Senhor estão sobre os que o temem e os que o esperam no Senhor. Então a fome não vai te matar. Isso quer dizer que ele vai satisfazer, né? Esse é o 33, Salmos 33, 18 e 19. Tem o 37 também. Eu vou ler o 37, capítulo 37, versículo 18 e 19 também. O Senhor conhece os dias dos íntegros, ou dos retos, ou justos, e a sua herança será para sempre. Não será envergonhado no tempo mau, e nos dias da fome, eles serão satisfeitos. Pronto. 2 capítulos para você que é filho de Deus. A Bíblia diz que a fome não vai te matar, porque Deus vai te manter vivo. O outro capítulo diz que nos dias do mal e nos dias da fome, nós seremos satisfeitos. Lembra quando o preço do arroz começou a aumentar? Subindo o arroz de 17 foi para 20, de 20 para 23, 25, até 30 reais chegou o arroz aí. Teve lugar que o saquinho de arroz de 5 quilos chegou a mais de 30 reais. Aí eu fui no supermercado com a minha esposa e eu vi uma senhora que tinha uns 5 ou 6 saquinhos de arroz no carrinho dela. Comprou tudo. 6 sacolas, eu dava uns 30 quilos de arroz no carrinho dela. Falei, meu Deus do céu, isso é medo de morrer de fome. Isso é medo de morrer de fome. A Bíblia diz, os que temem e confiam no Senhor, Deus vai mantê-los vivos. E isso não é só na fome, não. Diz aqui, versículo capítulo 37, no tempo mau, não se envergonharão no tempo mau, e nos dias de fome eles serão satisfeitos. Então, no tempo mau, estamos vivendo num tempo mau? Será que você consegue perceber alguma coisa? Será que você consegue comparar o Covid-19 com o tempo mau? Pois é, a Bíblia diz que nós vamos ser mantidos vivos. Os que temem ao Senhor e têm esperança no Senhor. E serão satisfeitos. Muita gente falando, está tudo caro, vamos morrer de fome. Não, espere no Senhor. Espere no Senhor, confia no Senhor, Ele te mantém vivo. Ele vai te manter vivo nessa fome, nessa crise, nessa pandemia. Ele vai te manter vivo. Porque a palavra de Deus é fiel e verdadeira, só se você for infiel. Satisfeito, eles serão nos dias de fome. O que é estar satisfeito? Estar cheio. Por exemplo, na África, né?
Quando a gente vai na casa de alguém e a gente come na casa de alguém e a pessoa pede para você comer outra vez, o que a gente fala? I'm satisfied. Thank you, I'm satisfied. Você está satisfeito. Aqui no Brasil, acho que fala que eu tô cheio, né? Não quero mais, tá bom. Né? Mas lá na África, nos países ingleses, a gente falava assim: Thank you, I'm satisfied. Estou satisfeito. Já tenho o suficiente. Estou cheio, estou farto. Já tenho bastante. Nesses dias maus de fome, de pandemia, de escassez, os justos que temem ao Senhor não cairão em vergonha. Mesmo em tempos difíceis, não cairão em vergonha. Porque eles, mesmo em tempos difíceis, vou dizer nós, porque eu estou incluído, mesmo em tempos difíceis, nós vamos ter o suficiente para nós e muito mais do que suficiente. É assim que nós vamos viver. Quem sobrevive, não, nós não sobrevivemos, nós vivemos. Sobrevive quem está morrendo a cada dia. Esse sobrevive. Cada dia que passa, ele sobrevive. Né? Mas nós vivemos. Graças a Deus. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 35 e 37. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Será que isso pode separar você do amor de Cristo? Será que a perseguição do comunismo, do partido tal, do fulano de tal, do governador tal, do prefeito tal, do ciclano de tal, não sei o que lá mais, será que vai te separar do amor de Cristo? Vírgula, será que a fome vai te separar do amor de Cristo? A nudez, o perigo, a espada? Não, em todas estas coisas somos mais do que vencedores, porque Ele nos amou. Porque Ele nos amou e nos ama, nos protege de todas estas coisas. A fome não vai separar-nos do amor de Deus. Isaac não se separou do amor de Deus porque Deus preparou para ele. O Senhor abriu o caminho para eles. O Senhor manteve ele vivo. O Senhor não deixou ele morrer de fome. Não deixou ele morrer de fome. O Senhor não deixa os seus justos morrer de fome. Você acredita nisso? Eu tenho experiência própria sobre isso. Eu e minha esposa. A minha filha mais velha, que está com 19 anos hoje, tinha 3 meses de idade quando nós fomos para Jamaica. Para começar uma missão, começar a igreja. E houve um problema lá no país que mandava as despesas missionárias para fazer a obra lá naquele país. Ficou 3 meses sem mandar nada para nós, como missionários. Eu comecei a vender as coisas da casa, a mesa com cadeira, as coisas da cozinha, a geladeira, e comecei a vender as coisas da casa para poder comer. Aí chegou um dia que eu, minha esposa e minha filha só tinha 3 meses de idade, nós só tínhamos um pouquinho de arroz em casa. Era o último cozinhado na panela. O último cozinhado na panela. Era 11 horas da manhã, eu falei, vamos comer isso aqui. O último arroz cozido na panela. Nós comemos. Quando foi mais ou menos meio-dia e pouco, 1h da tarde, um amigo meu me ligou, falou, pastor Isaías, como é que está aí? Eu falei, olha, pastor, o último arroz comemos agora, acabou tudo. Não pode. Ele foi, mandou $100 para nós. Isso foi em 2002, fazendo a obra, a missão lá na Jamaica, né? Deus não deixa. Aí eu recebi aquele $100, fiz compra, e $100 naquela época, na Jamaica, sendo um país turista, $100 não é nada. $100
era para compra de 3 dias, pouca coisa. Pouca coisa. Só que não foi só essa vez. Quantas vezes eu andando na rua, achava dinheiro na rua. Sim, achava dinheiro na rua. Pegava o dinheiro e comprava coisa para comer. Deus não deixa você morrer de fome. Deus não deixa você morrer de fome. Glória a Deus. E onde quer que nós vamos, que temos a luz de Deus, nós vamos levar a bênção do Senhor. Como diz em Provérbios 10, 22, que as bênçãos de Deus nos enriquecem sem acrescentar dores. Sem acrescentar dores. E por onde nós passamos, levamos estas bênçãos de Deus. Estas bênçãos da prosperidade de Deus em nossas vidas. E as bênçãos de Deus não acrescentam tristeza. Não acrescenta dores. O que quer que seja que estiver te causando tristeza, dores, angústia, não é de Deus. Não é de Deus. Eu vou dizer outra coisa aqui, que eu costumo dizer há muito tempo. E qualquer emprego, qualquer trabalho, qualquer coisa que te tira da presença de Deus, que te tira de adorar a Deus, também não é de Deus. Também não é de Deus. Eu já vi muitos irmãos, pastor, por causa do meu trabalho não dá para ir na igreja. Esse trabalho aí não é de Deus, porque trabalho nenhum pode te tirar você da presença de Deus. Se trabalho te tira da presença de Deus, então não é trabalho, é um desvio, é uma cilada. Mesmo que você trabalhe, mas tem o seu trabalho, seja o que seja, tem o seu trabalho, tem que ter o tempo de adoração e servidão. De adorar a Deus e servir a Deus. Qualquer função que te tira, que não te deixa adorar a Deus, servir a Deus, não é de Deus. Quantas pessoas há muitos anos que eu vi, meu trabalho não deixa eu ir para a igreja, meu trabalho não permite eu ir para a igreja, hoje estão tudo desviados. Desviados longe de Deus. Está entendendo? Por quê? Porque adoraram o seu trabalho, adoraram o seu emprego, não a Deus. Então, em tempos de fomes, de crise e escassez, nós não sobrevivemos, mas nós vencemos. Nós ganhamos. Nós conquistamos nesses tempos de fome e de crise. Nesse tempo de fome e crise, nós prosperamos. Nós florescemos. Temos sucesso, temos avanço. Crescemos vigorosamente. Nesta época que nós devemos crescer. Porque enquanto tudo está caindo, tudo está sendo demolido, o povo de Deus está aumentando. O povo de Deus está adquirindo propriedades. Eita! O povo de Deus está comprando, o povo de Deus está adquirindo propriedades, o povo de Deus está fazendo negociação. É nesta hora que Deus prova que Ele é Deus para você, para nós. Apesar da economia, não sei o que lá mais, apesar do se disse, daquilo e do convite, e vai, não sei o que lá mais, o povo de Deus aumenta, tanto espiritualmente, tanto fisicamente, materialmente, em propriedades, o povo de Deus aumenta. O povo de Deus cresce. Deuteronômio capítulo 1, se eu não me engano, versículo 11, que multiplique 1000 vezes mais, que você aumente 1000 vezes mais. Quando entrares na terra que Deus te prometeu, você está na terra que Deus te prometeu. Não estou falando da vida eterna, a vida eterna é outra história. Jesus já disse, nesta terra te darei 100 vezes mais, e na vida vindoura te darei a vida eterna. O Senhor não estava enchendo linguiça, o Senhor estava dizendo alguma coisa importante, te darei 100 vezes mais nesta terra. É uma promessa de vida abundante.
se nós seguirmos o exemplo de Gênesis capítulo 1, versículo 28, o primeiro capítulo da Bíblia. Crescei, multiplicai, frutificai, subjugue, tenha domínio. É uma ordem de Deus isto. Não é uma sugestão. Isso é um mandamento. Deus cria Adão e Eva, juntos dois, faz um casamento e abençoa. Está escrito lá que Deus abençoou. Depois que Deus abençoou, Deus diz, agora crescei, multiplicai, enchei a terra, ou reabasteça, né? Que mais? E subjugue, tenha domínio. É uma ordem que Deus deu para o homem. Isso quer me dizer também que se o homem está na terra e não faz o que Gênesis 1, 28 diz para fazer, ele também está contra a ordem de Deus, porque é uma ordem. Abre a sua Bíblia e vê Gênesis 1, 28. Aí, ó, o pastor David colocou aí para você ler, ó. Vendo? E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, ou seja, seja fértil, né? Multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai ou subjugue a terra, dominai, ou seja, tenha domínio sobre os peixes e tudo mais. Então, esse versículo é o primeiro mandamento de Deus. Olha aí o primeiro mandamento de Deus para o homem. Então, se você obedece esse mandamento, você faz o que Deus está dizendo aqui. Gênesis 1, 28, o que acontece? Você está dentro da vontade de Deus. Você está dentro da vontade de Deus. Né? Você está dentro da vontade de Deus. Nós já vamos orar para a prosperidade, para o milagre financeiro em nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém? E também já vou orar para os pedidos de orações dos nossos irmãos e irmãs que já enviaram durante esse mês e também os que chegaram hoje também, em nome de Jesus. Eu vou colocar aqui na sua tela as orações temáticas, as orações temáticas para você orar comigo, em nome de Jesus. Você quer milagre financeiro na sua vida? Você quer milagre financeiro na sua vida? Então deixa o seu like, vou aqui o intervalo, depois do intervalo eu já volto aqui para nós orarmos as orações que vão gerar milagres financeiros em nossas vidas, em nome de Jesus. Toda arma, toda ferramenta preparada, forjada contra você, não vai prosperar. Águias de Oração.